Vamos lá para a terceira e última parte dessa introdução de modelo, entidade e relacionamento. Nós vamos falar agora de grau de tipos de relacionamento. O que representa isso? Ele vai informar para a gente que é o número de conjunto de entidades que estão envolvidas, que estão participantes em um relacionamento. Então esse relacionamento ele pode ser uma entidade relacionando com ela mesma, então grau 1. Essa entidade pode estar relacionada com outra, que é o mais comum, 80% ou 85% da maioria das vezes eu tenho um relacionamento binário. Eu tenho um relacionamento ternário, envolvendo 3 entidades, quaternário e por aí vai, sendo quaternário não muito comum, ternário também não. Certo? Então vamos conhecer como são representados esses relacionamentos, nesse caso primeiro, grau 1, unário, ou autorrelacionamento. Eu tenho um empregado, que vai ter atributos, nome, endereço, telefone, o que for, e esse empregado ele supervisiona próprios empregados. Para eu não ter uma outra entidade, e também não é possível representar empregado com o mesmo nome, eu relaciono empregado com ele mesmo. Porque eu tenho um empregado, vou analisar, esse empregado supervisiona N funcionários, N empregados, e esse empregado ele é supervisionado por um empregado. Então eu tenho esse relacionamento aqui unário. Eu posso direcionar para ele mesmo. Da mesma forma, uma pessoa é casada com uma outra pessoa. Então eu posso representar, já que eu tenho todos os atributos dessa pessoa, né? Aqui, nome, endereço, sexo dessa pessoa, cada um tem o sexo ali diferente, mas eu posso representar com ela mesma. E aí eu tenho um relacionamento unário. E só que quando eu faço um relacionamento unário, é importante eu definir os papéis. Eu posso colocar esses papéis no binário, no ternário também, mas não é tão imprescindível. No unário, ele é importantíssimo porque ele vai me dizer, por exemplo, esse empregado, quando ele supervisiona N pessoas, ele é o quê? O supervisor. Não é isso? Então, quando eu fizer assim, 1 para N, ele está sendo supervisor aqui. Esse funcionário que está sendo supervisionado por um só supervisor, ele é o quê? O supervisionado. Da mesma forma aqui. Uma pessoa é casada com outra. Qual é o papel que essa pessoa assume naquele relacionamento? Marido. A outra pessoa, mulher. Então, eu tenho marido e esposa. São 2 papéis aqui. Então o papel define qual é o envolvimento daquele relacionamento. Imprescindível colocar no unário, porque para eu saber, né, qual é essa informação, qual é esse relacionamento daqui. Lembrando que eu posso fazer isso no binário, no ternário, e lembrando que eu posso também fazer isso na ferramenta que a gente vai estar utilizando, no BR Modelo. Aqui eu tenho um relacionamento binário, é o grau mais utilizado, como eu falei. O empregado ele desenvolve mais de um projeto. Esse projeto pode ser desenvolvido por mais de um empregado. E aí eu tenho um binário, envolvendo uma entidade e outra, 2 entidades. Esse outro relacionamento não é tão comum, mas eu tenho um ternário envolvendo 3 entidades. O que significa que, ao fazer uma entrega, eu tenho que ter a cidade para onde eu vou levar um produto e qual vai ser a transportadora que vai levar esse produto, certo? Então, para acontecer essa entrega, os 3 têm que ao mesmo tempo estar se relacionando. Isso pode acontecer em algumas situações, como esta aqui. E aí eu preciso, nesse caso, determinar qual é o grau, né, qual é a cardinalidade de cada um dessas entidades. Para eu fazer isso, eu preciso juntar os 2. Deixa eu ver se eu tenho uma animação aqui. Não tenho uma animação. Cidade transportadora, por exemplo, eu simulo, né, pegando 2 para determinar o terceiro. Então eu pego aqui, transportadora, nesse caso estou fazendo um projeto para uma transportadora, já que está um aqui. Transportadora X, sei lá, Ramos, é um tipo de transportadora. Eu vou levar, a Ramos vai levar para a Vitória da Conquista quantos produtos? Eu faço essa pergunta e analiso. Vou transportar N produtos. Se for N produtos, aqui vai ser N. A Ramos vai levar o produto, sei lá, sabonete, para quantas cidades? Só para Vitória da Conquista? Não, para várias. Então, N. Certo? Agora, em Vitória da Conquista, nesse projeto que eu estou fazendo, o produto aqui, sabonete,
vai ser transportado por qual transportadora? Uma. Nesse caso, esse projeto de banco aqui, eu estou fazendo para a transportadora Ramos, por exemplo. Então, eu não vou ter N transportadoras, eu vou ter uma só. Poderia ser N aqui? Sim, se a minha regra de negócio informasse que, não, eu estou fazendo para Ramos, mas eu estou fazendo aqui para XP, para outros tipos de transportadora, e aí, opa, é um sistema que eu estou fazendo para várias empresas, então eu tenho que pensar nisso. Ou então eu estou fazendo para Ramos, mas eu quero registrar se é a transportadora matriz ou é a transportadora filial. Então são várias, eu quero saber de onde está sendo esse transporte. Então, N, aí seria N, certo? Então é o que está explicado aqui. Para eu pegar a cardinalidade, ó, eu pego um par, cidade, produto, e está associado a uma transportadora, analiso o terceiro. Assim como eu peguei cidade, transportadora, e analisei produtos. Assim como eu peguei também produto, transportadora, está associado às cidades. Então, qual a regra de negócio que está especificada aqui? Entrega de vários produtos para as várias cidades através de uma única transportadora. Sedex, bicicleta X, navio X, o que for. Um exemplo aqui. E aqui um exercício voltado para isso. Execução, eu vou fazer uma execução de vários projetos em vários departamentos por um único empregado. Então eu vou pegar de 2 em 2. Esse projeto aqui vai ser executado no departamento X. Por quantos empregados? Você está dizendo um. Então, vou colocar um empregado. Esse empregado vai desenvolver esses vários... Nesse departamento aqui, informática, vai ter um projeto, ele vai ser executado por um único empregado. Esse empregado vai executar o projeto X em quantos departamentos? Vários. Então, N. Esse departamento vai ter um empregado que vai desenvolver, vai trabalhar nesse departamento e vai executar quantos projetos? N. Aqui está um exemplo de acordo com essa regra de negócio aqui. Não faz muito sentido esse empregado ser sobrecarregado aqui, né? Mas seguindo essa lógica, essa regra aqui, vai ser um empregado que vai fazer, vai encabeçar um projeto, vai desempenhar um projeto para cada departamento. Então, se eu tiver projeto de informática no departamento de informática, vai ser ele que vai ser executado aqui por esse empregado, mas ele pode pegar outros projetos aqui também, em outros departamentos. A gente entra aqui agora em cardinalidades mínimas. A gente falou até anteriormente aqui na cardinalidade máxima. A gente só pega a máxima aqui para representar. Mas no BR modelo a gente vai especificar essa mínima e a máxima. A mínima ela pode ser 0 ou 1, a máxima 1 ou N. Então o que é essa cardinalidade mínima? É o número mínimo de ocorrências de uma entidade que são associadas a uma ocorrência de outra entidade, como a gente viu no início. São consideradas duas cardinalidades, as mínimas, 0 ou 1. 0 vai ser opcional, 1 vai ser obrigatória. De que forma? Por exemplo, o cliente ele vai comprar um produto. Então, se ele vai no supermercado, por exemplo, comprar um produto, para ele ser cliente, ele precisa comprar pelo menos um produto, né, para eu registrar que ele é um cliente. Então, eu obrigo ele a ter uma compra de um produto, por exemplo, aqui. Então eu informo que vai ter que ter um produto para ele ser cliente e eu determino que é obrigatória essa associação aqui, cardinalidade mínima 1. Só que o cliente ele pode comprar mais de um produto, certo? Por sua vez, eu vou analisar o produto, para ele estar na prateleira do supermercado, ele não precisa que algum cliente já tenha comprado ele. Então esse produto pode ser que nenhum cliente comprou, mas também possa ser que o sabonete lá, N clientes compraram. Então eu coloco a cardinalidade máxima. Analiso a mínima, analiso a máxima. Basicamente, o 0 vai determinar que ele é opcional. Desculpa. E o 1 aqui, ele vai informar que ele é obrigatório, esse produto. Percebe que eu analiso... Cuidado na hora de você estiver estudando, depende do livro, a gente vai estar usando essa nomenclatura que é de Rosa. Quando eu fixo aqui um cliente, eu analiso o lado de lá. Então, esse cliente aqui pode comprar quantos produtos? Aí eu analiso cá. Opa, compra 1 ou N produtos. Esse produto aqui, detergente, pode ser comprado por quantos clientes? Opa, nenhum cliente comprou ou N clientes. Então, eu sempre fixo
de um lado e analiso do outro, certinho? Um cliente compra no mínimo um e no máximo vários produtos. Um produto é comprado por no mínimo 0 ou no máximo vários clientes. Então, relacionamento que aqui eu pego sempre o máximo. É um relacionamento N para N. Então, relacionamento de muitos para muitos. E o que é um atributo no relacionamento? Um atributo, nota, por exemplo. Quando o estudante ele está matriculado aqui em várias disciplinas, essa disciplina tem vários estudantes. O estudante, ele tem uma nota. Então, vamos supor que ele está matriculado aqui em banco de dados, linguagem de programação, português. Essa disciplina aqui, banco de dados, tem vários estudantes também. E quando o estudante tira uma nota de banco de dados, essa nota é de quem? Do estudante? Ele tirou 10 lá em banco de dados. Se eu botar 10 aqui, a nota vai ser dele? Não, porque ele está vinculado aqui, ó, banco de dados, linguagem de programação, português. Se ele tirou 10 em banco de dados, se eu colocar em estudante, significa que também em português, também em linguagem de programação, ele vai estar com 10. Então a nota não é do estudante. A nota é da disciplina? Opa, então se ele tirou 10 em banco de dados, eu boto aqui. Ah, mas todos os estudantes tiraram 10 em banco de dados? Não, vai ter estudante que tirou 10, vai ter estudante que tirou 9, 8, tirou 9, tirou 7. Então a nota também não é na disciplina, porque é vinculado àquele estudante daquela disciplina. Então, se não é do estudante, se não é da disciplina, esse atributo ele é do relacionamento. Por quê? O estudante, ele está naquela disciplina banco de dados, aí ele tirou 10. Aí vai estar registrado aqui na matrícula, ele tirou 10. O estudante 2, lá em banco de dados, tirou 8, então vai estar registrado aqui. O primeiro estudante que tirou 10 em banco de dados, chegou em linguagem de programação, tirou 9.8, então vai estar aqui no meio, certo? Então existe a possibilidade do atributo ser um relacionamento, e nesse caso a gente chama este atributo aqui de um atributo descritivo. É o atributo do conjunto de relacionamento. Então tem que estar envolvido as duas entidades. E eu tenho também o conceito de tipo entidade fraca. Tem um empregado que tem N dependentes. Qual é o conceito de entidade fraca? Esta entidade aqui, que está duplicada aqui na representação do livro de Navati, significa que dependente dessa base de dados não existe se o empregado não existir. Então, percebe que ele fica duplicado, tanto o relacionamento quanto esse relacionamento. Tanto o relacionamento quanto a entidade. E uma característica dessa entidade fraca é assim, ó, o empregado saiu da empresa, ou não existe empregado, não tem por que ter dependente. Então, por isso que essa entidade aqui depende de empregado. Então, eu tenho que analisar o meu mini-mundo e verificar se existe essa questão de dependência. Quando acontecer isso, o empregado ele vai determinar a dependente. Então, esse CPF aqui, se você olhar o atributo-chave de empregado, é CPF, está sublinhado aqui. O atributo-chave de dependente, como eu tenho um N ali, é CPF, mais o nome do dependente, porque está sublinhado aqui também. Então eu tenho a composição da chave formada por CPF, porque a entidade forte determina a entidade fraca. CPF vai estar lá. Então eu tenho a entidade forte, que é a dominante empregada, a entidade fraca, que é a subordinada, que é dependente. Aqui está explicando, entidades e o tipo de relacionamento não podem ser distinguidos porque a combinação dos valores de seus atributos pode ser idêntica. São identificados através da relação que possui com entidades pertencentes a tipos entidade forte. Representa a dependência de existência, como eu falei. Um tipo de entidade fraca sempre tem uma restrição de participação total com respeito ao relacionamento identificador. Esse relacionamento total é exatamente isso aqui, dependente, não vai ser identificada pelo nome somente. O CPF, que é o atributo-chave de empregado, vai determinar aqui o dependente. Outro exemplo, eu tenho um hotel que tem uma associação com o quarto. Então, o hotel possui N quartos. Este quarto aqui não vai existir se eu não tiver um hotel. Então, quarto é uma entidade fraca de hotel.
E agora, pessoal, tem uns exercícios para vocês fazerem. O que é um modelo de entidade de relacionamento, exercícios teóricos, define o tipo de entidade e conjunto de entidades, tem um exemplo para cada um desses atributos, o que é um grau de relacionamento, dê exemplo de grau 3 e de grau 2, o que é um papel, dê um exemplo de um papel de uma entidade, o que são atributos descritivos e o que é uma entidade fraca. Todos esses assuntos foram estudados nesses slides e nos vemos na próxima videoaula. Aqui estão as leituras recomendadas, né? Capítulo 3, Sistema de Banco de Dados, de Navate. Basicamente, a gente utilizou esse capítulo 3 para montar esses slides, mas tem também cursos, supercharts aqui, Sistema de Banco de Dados, para vocês estudarem. Certinho? Referências, esse é o artigo de Peter Chen, que fala sobre o modelo de entidade de relacionamento, de 1976. Até a próxima, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau.